Hora de conversar com o Felipe Killing, o cara tá trabalhando no feriado, gastando pulso, entendeu? E a gente deixa o Killing pendurado por meia hora, aquele papo de esperar trem. Falta de elegância, viu? É absurdo. Tá aberto seu microfone, Bom dia, Killing, tudo bom? Tudo ótimo, Megali, Coutinho, não tem problema. Tava escutando aqui a Mônica, espero, não tem erro não. Ô Killing, vamos falar da saída de estrangeiros pela fronteira de Rafah. Para quem acordou agora, saiu uma nova leva de cerca de 500 pessoas, 400 americanos, e aí tem gente do Azerbaijão, tem gente de Sri Lanka, do Chad. Cara, tem gente de países ali que o México entrou, e nada do Brasil. Qual será o critério para a escolha dessas nacionalidades, hein, Killing? Pois é, Megali. Olha, nas entrelinhas, tá claro que existe um critério de países que estão mais aliados a Israel. Claro que diplomatas não falam isso, inclusive o diplomata brasileiro na Palestina, né, lá em Ramallah, disse, olha, a gente não sabe exatamente os critérios, né, porque estão saindo muitos americanos, saíram britânicos e os brasileiros não. Então, o que eu tenho lido, né, é que Israel, que está aprovando a lista, está priorizando países que estão mais alinhados, né, com ele durante essa guerra. E na América do Sul tem aí algumas críticas. Mas a verdade é que até o fim da semana que vem a expectativa é que todos os estrangeiros deixem a faixa de Gaza. São cerca de 7 mil. Então tem essa primeira leva aí, né, que aconteceu ontem, hoje, mais uma vez, brasileiros nada, eles vão sair. Talvez não estão na lista de prioridades, a gente vê os americanos, né, dominando a lista de prioridades, e, coincidência ou não, os Estados Unidos são os principais aliados de Israel nessa guerra. Tem saído também pessoas feridas, né, sendo atendidas em hospitais. No Egito, o Egito inclusive montou um hospital de campanha a cerca de 15 quilômetros da fronteira, o sistema de saúde em Gaza está colapsado, então no sul a gente vê essa movimentação de corredor humanitário, ajuda de feridos, e no norte as batalhas, que têm se intensificado. São batalhas muito, muito duras. O próprio exército de Israel afirmou que na última madrugada os confrontos foram intensos. E eu estava lendo agora há pouco uma entrevista de um ex-oficial israelense ao jornal The Times of Israel. E ele disse, olha, a gente não deve entrar nos túneis subterrâneos e lutar com o Hamas lá. Seria um erro, porque esse é um ativo muito importante do Hamas, né? Essa rede de túneis subterrâneos que construiu pensando em confrontos face a face com israelenses. Eles levam vantagem lá. Então, o que o exército de Israel tem feito? As áreas que tem dominado, engenheiros estão indo lá e destruindo esses túneis. Os soldados israelenses estão evitando entrar nesses túneis. Mas tem também um ponto. Muitos reféns, ao que tudo indica, estão nesses túneis. Então, é algo difícil, né, para o exército de Israel ir fazendo, apenas destruindo os túneis, porque há muitos reféns. São cerca de 250, né, o número foi corrigido sob o poder do Hamas, muitos estrangeiros, inclusive. Então, essa tem sido uma estratégia de Israel, mas em algum momento eles vão, né, para resgatar reféns, precisar pelo menos parcialmente entrar nessa rede de túneis subterrâneos, alguns com 70 metros de profundidade. Caramba. Killing, como é que tá o tempo na minha Londres hoje? Na sua Londres, adivinha, Megali, te dou uma chance. Ah, tá nublado. E chovendo. Nublado e chovendo, o pacote inteiro. Se não fosse a guerra, meu assunto hoje seria a tempestade que castiga o sul da Inglaterra, o norte da França, trens cancelados, escolas fechadas. Tá um tempo horrível, viu? Bem carrancudo. Ah, mas pode falar rapidinho. Se for rapidinho, pode falar. É uma tempestade fora de época ou é essa época de chuva mesmo? Essa é uma época de chuva, mas é uma tempestade mais forte do que muita gente imaginava. Então, o porto de Dover está fechado, escolas, sobretudo em cidades costeiras, estão fechadas. O norte da França com ventos de mais de 100 km por hora. Londres, durante a madrugada, choveu bastante, não está sendo tão afetado assim, mas ruas estão alagadas, algumas árvores caindo. A previsão é que o dia todo seja de muita chuva e, para quem puder ficar em casa, evitar sair. Eu já contei essa história aqui, inclusive pro Killing, mas eu me lembro, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui para Londres, e eu costumo dar muita sorte com o clima, com o tempo, nos países que eu visito, que eu vou trabalhar. E a capa do The Guardian, se não me engano era o The Guardian, era assim, o sol brilhando, e tava assim, essa bola no céu se chama sol.
capa do jornal, O fazendo senso- uma piada. Eu O falei, senso nossa, de humor dos caras é ótimo, é né? espetacular. Ô, Killing, mas o negócio do fog, né? O fog londrino. Ai, fiquei tão decepcionado. Eu fui pra Londres e não encontrei o fog. O cara acha que vai entrar num filme do Sherlock Holmes, né? Não é uma coisa do clima, né? É da época em que as casas tinham aquecimento a carvão e esses equipamentos Fumaça. soltavam muita fumaça. Então era uma fumaça tóxica, difícil de respirar e tal. Não é um lance do clima, esse tal do fog, né, Killing? Perfeito, Megali. Muita gente imagina que tem neblina aqui e é isso, né? O apelido pegou justamente nessa época em que o aquecimento das casas era feito por carvão, a lenha. Então, você imagina só uma cidade toda em meio ao inverno precisando se aquecer, as pessoas usando lareiras, né? Eu moro numa casa, por exemplo, que tem lareira até hoje. Eu quase não uso essa lareira, mas ela existe porque é uma casa antiga. Então, todas as casas, elas têm lareira e chaminé. Então, o fog vem justamente dessa época, muito frio, as pessoas se aquecendo e aí a fumaça tomando conta da cidade. Como São Paulo, a terra da garoa, em que não garoa tanto assim. Pelo contrário, chove forte pra caramba. Já o Rio é 40 graus. Um abraço pra você, até amanhã.